Estamos recebendo o ginecologista Dr. Talvani Parísio para falar com a gente um pouco sobre esses mitos e essas verdades sobre a gravidez, que é uma época tão delicada para a mulher, né? Muitas mulheres esperam muito esse momento, mas quando vem, surgem também as dúvidas, as inseguranças, aí alguns mitos, algumas verdades que precisam ser esclarecidas, né? Não só para a grávida, mas para o marido. Seja bem-vindo antes de tudo. Obrigado, prazer estar aqui. E a gente quer saber sobre esses mitos, né, Jean? Você mesmo tem dúvidas, tinha dúvidas, Eu tinha né? muitas dúvidas, mas depois de 3 gravidezes lá em casa... Você pode dar aula, né? Eu vou ajudar aqui a responder as perguntas. Tá bom. Mas eu acho que eu tenho mais dúvida, por exemplo, que o Maurício. Não, eu tenho bastante também. Porque a mulher sempre tem essa curiosidade maior, né? Verdade. Então a gente quer... Tem algumas perguntas. Tem algumas perguntas que a gente vai mostrar. O pessoal mandou perguntas e a produção registrou essas perguntas para o Dr. Talvani responder. Então a gente vai esclarecer aqui agora. Pode soltar a primeira verdade ou mito, né? Vamos ver. Está aqui na tela já. Tá aqui, ó. Já tá aqui, As ó. gestantes não devem tomar vacinas sob o risco de fazer mal ao bebê ou causar aborto? Isso é um mito ou isso é uma verdade? É um mito. Existem vacinas que não podem ser aplicadas na gravidez, mas existem vacinas que são obrigatórias na gravidez, como por exemplo a vacina para o teto, né? E a gente aproveita a gravidez para atualizar o calendário vacinal da mulher. Ela pode receber hepatite B, ela pode receber também difteria, ela pode receber também influenza, H1N1. São vacinas que têm preparados adequados para serem aplicados na gestação e protegem a mãe e o bebê. Agora, existem algumas que não devem ser aplicadas na gestação, porque sim, tem. O senhor poderia dar algum exemplo? A febre amarela, por exemplo, não pode ser aplicada na gravidez. Rubéola não pode ser aplicada na gravidez. Então, por exemplo, se a grávida ela vai fazer uma viagem internacional para um país onde é exigido o cartãozinho internacional de vacina, ela tem que tomar a febre amarela. Nesse caso, ela não poderia. Não pode fazer tomar essa viagem. e não deveria viajar, porque Agora, tanto a vacina quanto a doença seriam Agora, péssimos. essa vacina de febre amarela e as outras que não devem ser aplicadas numa grávida, independe do tempo de gestação? Não deve ser aplicada em nenhum tempo E da se a gestação. mulher está grávida de 2 meses, E por não exemplo, não está sabe, né? sabendo? Pois um risco. se isto acontecer, né, aumenta bastante o risco de existirem malformações e consequências no bebê, principalmente. Então é bom quando a mulher vai tomar essa vacina de febre amarela, ela se certificar se está grávida ou não. Existe uma série Eliminar o risco. existe uma série de atitudes que as pessoas têm que certificar que não estão grávidas Sim. antes de realizar exames de raio-x, exposição à radiação, tudo isso. Então, só esclarecendo, a gente vai mostrar a resposta de novo, se é mito ou verdade. Então, isso é um mito e o doutor já esclareceu aqui, a resposta já está na tela. A vacina durante a gravidez não causa a perda do bebê. Ela protege a mãe e a criança. É isso aí, e o dedinho para baixo, mito. Salvo algumas vacinas que o doutor está dizendo aqui, como, por exemplo, a febre amarela, o senhor lembraria de outra Rubéola. agora? Rubéola. Não pode também. Sim, só algumas exceções, né? Agora a gente vai para a próxima afirmação ou pergunta para a gente ver se é mito ou verdade. Se o primeiro filho nasceu por cesariana, o segundo não poderá ser por parto normal? Mito ou verdade? Isso aí eu tinha dúvida. Ah, é? Porque a minha esposa teve... na verdade, ela teve 4 gravidezes. Perdeu a primeira e as 3 vingaram. E como ela tem uma estrutura física que não suportaria, teoricamente falando, o parto normal, teve a primeira cesárea, porque meu filho foi prematuro, teve que nascer prematuro, porque ela tinha um problema de placenta. Entendi. Então aí eu fiquei preocupado se na segunda e na terceira criança poderia ser normal ou tinha que ser cesariana. Ok. Aí ela teve 3 cesarianas no caso da minha esposa, mas nesse caso aí da pergunta. Tá bom. É um mito também. As condições são as seguintes. Se a condição para a primeira cesariana se repete, por exemplo, uma mulher que não há passagem para o feto no espaço da sua pelve, essa mulher não terá também na segunda, terceira e subsequentes espaço na pelve para os demais bebês, tá certo? Agora, se a condição não se repete, vamos então exemplificar. Mulher que teve um parto prematuro uma cesariana por causa de um parto prematuro decorrente de pressão alta e hipertensão na gravidez. Na segunda gravidez, ela tem uma gravidez tranquila, sem hipertensão, sem nada disso, tá? Então pode sim, né, se tentar a passagem pela via natural, parto normal, tá certo? Uma mulher que teve cesariana porque a bolsa rompeu, o colo não amadureceu, não houve dilatação em período hábil
entre a ruptura da bolsa, tá certo? E um período de proteção que a gente tem em torno de 8 horas. Ou a criança não virou na posição, talvez? Ou a criança não virou. Por exemplo, a criança que veio sentadinha, né? De pelve, tá? E aí a segunda criança veio de cabecinha. Primeira gestação, criança em posição pélvica é igual a cesariana. Na segunda gestação, terceira gestação, a criança está de cabecinha insinuada para a vagina. Pode sim ser tentado um parto normal. Exige certos cuidados, se já houver sido realizada a cesariana. Um parto normal subsequente exige certos cuidados, né, no acompanhamento, mas não é impeditivo. Sim, Ou seja, o parto normal, como o próprio nome diz, é o parto natural. Toda mulher poderia, teoricamente, ter o seu filho de maneira com parto normal. Bom, toda, eu acho que aí é um pouquinho, muita gente dizer toda, mas o que a gente preconiza é o seguinte: o parto normal, apesar, né, as mulheres falam assim, mas dói, mas tem aquelas dores antes, mas tem as contrações e tudo, apesar, né, do trabalho, do custo, né, que ele tem para o físico e emocional da mulher, ele é a via mais fisiológica que o médio e longo prazo tem menos custo para a saúde da mulher, para o corpo da mulher, né? Agora, eu costumo dizer que o melhor parto do mundo é aquele que está bem indicado, né, e que é possível. Porque um parto normal, quando ele não tem essa possibilidade, por exemplo, quando não virou, né, a criança nasce assim, ela não nasce assim de ladinho, ela não deve nascer de face, tá? Então, quando existe um risco maior do que o benefício, ele é a via de escolha por ser mais fisiológico. Agora, se há risco, para isso está a cesariana. Sim. A cesariana não deve preceder o parto normal sem motivo nenhum, ou por conveniência médica, ou por conveniência de quem quer que seja. Até da mãe, né? Eu até queria entrar nesse assunto, porque hoje em dia virou uma opção da mãe. Aliás, mãe eu ia dizer que isso é até um mito, né? De achar que a cesariana é melhor para a mulher. Sem Aliás, dúvida. eu vi uma pesquisa recentemente dizendo que o Brasil é um dos principais praticantes de cesariana. Né? Existe Sim, praticamente... uma pesquisa, sim. eu até quero dizer dessa pesquisa que 12% dos partos realizados no Brasil são prematuros, ou seja, antes de que o neném esteja na posição para que nasça de maneira de parto normal. Existe uma precipitação. E por sim. que isso acontece? As mães, elas têm essa liberdade de escolha? Ou não? Devem, sim, têm e devem exercê-la. Mas, ao contrário, existe uma opressão por parte da família e das próprias gestantes. Tem gestante que entra na primeira consulta, na primeira gravidez, já fala assim, aqui, o senhor vai fazer cesariana porque eu tenho muito medo de parto normal. Em determinadas sociedades, eu convivi com isso, principalmente no hospital que estagiei no Rio de Janeiro, as gestantes entravam e falavam assim, o senhor vai fazer cesariana ou eu vou trocar de médico? Porque eu não aceito parto normal, Nossa. eu não aceito lactação, eu não quero impacto sobre o meu corpo de qualquer natureza. Uau. Então, elas demandavam isso. Tá, não queria ser mãe, ué. Nem que isso, porque o nenenzinho nascia, ela entregava para a enfermeira, tinha uma fila, né? Enfermeira, babá, a cuidadora. Ela era a última que põe a e mão ela, no neném. assim, ela era telespectadora, ela ficava olhando o neném assim na tela, né? Então, quer dizer, realmente, né? Questiona-se aí que tipo de maternidade seria essa. Mas, então a gente sofre muita pressão. A família que fala assim, doutor, vamos fazer uma cesariana. Tem gente que começa a sentir desconforto e eu quero deixar uma coisa aqui clara, gente. A gravidez é um momento mágico, é maravilhoso, a mulher fica linda, é tudo assim, é um milagre de Deus. Sim. Milagre. Mas não se iludam. Essa ocupação do seu abdômen, ela tem um preço, né? O neném tem que crescer. Tudo que cresce aumenta o peso. Aumentando o peso é desconfortável. Final da gravidez, por isso que a barriga da mulher não pode... Todo mundo olha assim no início da gravidez e já quer um barrigão. A barriga tem que crescer paulatinamente, fica aquele volume maior, né, no final, porque se permanecer durante muito tempo aquele volume, é muito desagradável. Sim, o final é muito pesa, incômodo, causa né? pressão no seu púbis, traciona a sua coluna para frente, né? Diminui o espaço para o seu diafragma trabalhar, a sua respiração é modificada, a sua circulação é modificada. Sono O senhor afetado, falou do preço, mas eu Sono. diria que isso é um investimento, porque na hora que o neném nasce, o lucro é muito maior. Sem dúvida. É muito maior. Sem Com dúvida. certeza. Então, gente, quer dizer, tem toda essa questão envolvida. E aí muita gente chega com 36 semanas, com 37 de gravidez deve ir até 40, 39, 40 semanas.
Aí a pessoa começa assim, doutor, vamos fazer o parto, a família começa, se acontecer alguma coisa, o senhor vai ser responsável, começa uma opressão. Não vou negar que existem também, né, muitos profissionais que são precipitados, né, mas às vezes sofrem também com uma opressão da família, exigindo, não, minha filha está sofrendo muito, que ela não aguenta mais e vem todo dia e tal. E o profissional muitas vezes se sente inseguro. Não deve, né? Se sabe o que está fazendo, se estudou para isso, ele deve exercer, através do seu conhecimento e experiência, a decisão que seja mais interessante para o paciente. E riscos, gente, viver é um constante risco. Claro. Infelizmente. Bom, até para a gente voltar na pergunta, para ficar bem esclarecido aqui, se o primeiro filho nasceu por cesariana, o segundo não poderia ser por parto normal, é um mito. O parto normal é totalmente possível, mesmo depois de uma cesariana.